alunas e alunos da disciplina de História, Conteúdo e Metodologia. Estou dando início aqui, seguindo as recomendações da FARC, a um processo de elaboração de videoaulas para que a gente possa atender vocês da melhor maneira durante esse período aí de quarentena devido à epidemia e pandemia, né, da Covid-19. Então a gente vai continuar o nosso conteúdo que está focado na análise do currículo de História do segundo ano do ensino fundamental. A gente já viu algumas habilidades, alguns conteúdos, e com essa videoaula aqui, nós encerramos esse ciclo aí do segundo ano. É muito provável que a gente vai parar aqui o nosso conteúdo para a prova do primeiro bimestre. A depender da semana que vem eu faço uma revisão, porque depois a gente já vai entrar em semana de provas. E aí, posteriormente, no segundo bimestre, nós continuamos analisando o currículo dos outros anos, né? Do primeiro, terceiro, quarto e quinto ano. De uma maneira mais resumida, porque como a gente havia combinado antes da quarentena, o foco mais no segundo ano, porque também é o ano onde vocês fazem um estágio e abordam a questão da disciplina de História, apesar da gente estar aí com uma realidade bem adversa devido à pandemia, mas vamos lá. Então, primeira coisa, o último eixo que a gente vai trabalhar do conteúdo do currículo aí de História do segundo ano é esse eixo aqui, ó, trabalho e a sustentabilidade da comunidade. Ele é um eixo um pouco diferente dos outros, porque ele dá abertura para a gente trabalhar aspectos mais teóricos com os nossos alunos. É claro que sempre pensando na relação da comunidade, da vivência do lugar onde esse aluno está inserido, mas a gente vai ver que dá a possibilidade que a gente trabalhe aspectos mais teóricos. O que eu vou tentar trazer aqui nessa videoaula para vocês é uma carga, um conteúdo teórico para embasar vocês durante as aulas que vocês vão ministrar. Então, não necessariamente o conteúdo que eu vou estar aqui disponibilizando vai ser o mesmo, enfim, algo que vocês necessariamente vão trabalhar com os alunos, mas vai ser um alicerce teórico para que vocês possam preparar as aulas de vocês aí para o segundo ano. Então, quais são as habilidades que estão envolvidas com esse eixo aí, né? Trabalho e a sustentabilidade da comunidade. São essas habilidades aqui, vocês vão ver que as habilidades se repetem, na verdade elas se dividem, né? Aí por letras, mas basicamente essas habilidades estão dizendo o quê? Que o aluno, o estudante, ele tem que conseguir diferenciar as diferentes atividades, as diferentes formas de trabalho que existem na comunidade que ele vive, no bairro, na rua, enfim, às vezes até os trabalhos diferentes que os membros da família executam. Compreender as mudanças que ocorrem nas profissões, principalmente a partir das inovações tecnológicas, que é algo muito marcante do tempo atual. Não à toa que nós, professores, estamos em regime de home office, né, de trabalho em casa, e isso só é possível graças ao avanço tecnológico, né? E aí, as demais habilidades vão estar relacionadas com a questão do meio ambiente, de como as diferentes formas de trabalho vão causar um impacto ambiental, vão modificar o meio ambiente, né? E a relação que esse aluno vai ter, né, por exemplo, aqui, perceber atitudes diárias que podem contribuir para a preservação ou destruição do meio ambiente. Então, como esse aluno pode ter noção, né, para trabalhar essa questão em relação ao meio ambiente. É sempre importante nós ficarmos atentos aos comandos que existem logo no início da habilidade. Porque vai ser esse comando aqui que você tem que conseguir desenvolver no seu aluno. Então ele tem que ter a capacidade de identificar e descrever
as diferentes atividades e formas de trabalho na comunidade dele e como isso tem a ver com a sobrevivência. Então aqui, ele tem que ter a capacidade de compreender as mudanças nas profissões relacionadas com as inovações tecnológicas, identificar os impactos, né, no meio ambiente causados pelas diferentes formas de trabalho, depois interpretar esses impactos e, por último, perceber atitudes diárias que podem servir para mudar a relação com o meio ambiente. Então, cada comando é o que vai te dar a chave para como você vai trabalhar a sua aula com seus alunos, porque perceber para interpretar são comandos bem diversos, né? Bem diferentes. Então você tem que trabalhar a sua aula a partir desse comando que você quer desenvolver com o seu aluno. Mas vamos lá. O conteúdo, obviamente, que vai estar bem relacionado com essas habilidades. Então, esse aqui, né? Atividades humanas, formas de trabalho, sustentabilidade, inovações tecnológicas, impactos ambientais, responsabilidade. O que eu vou trazer para vocês de material vai ser baseado nesse conteúdo para que vocês tenham subsídios para desenvolver aulas, né, que consigam trabalhar aquelas habilidades com os alunos de vocês. Então, a primeira coisa que eu pensei, né, porque todas as habilidades, enfim, todos os conteúdos aí que foram mencionados, estão o quê? Dizendo sobre o quê? Formas de trabalho e a relação dessas formas de trabalho com o meio ambiente. Uma primeira coisa que a gente tem que entender em relação ao trabalho é que o trabalho ele é uma atividade que ele é inerente à humanidade. O que quer dizer isso? Que ele está presente no ser humano, na espécie humana, desde a sua origem, né? E que talvez seja, da maneira como ele se dá, o diferencial da espécie humana em relação às outras espécies. Porque quando a nossa espécie surgiu, né, o Homo sapiens, há o que, 200 mil, 300 mil anos atrás, foi a maneira como ele trabalhou, né, a forma de trabalho dele, a capacidade dele modificar o meio ambiente, modificar o ambiente em sua volta, que diferenciou ele das outras espécies, né? Seja na produção de artefatos, né, de instrumentos para caça, seja no próprio domínio do fogo. Enfim, a maneira como ele conseguia modificar o meio ambiente e trabalhar esse meio ambiente em sua volta era bem distinto em relação às outras espécies. E fez com que a nossa espécie, né, Homo sapiens, se tornasse uma espécie, entre aspas, aí, né, dominante em todo o território do globo terrestre. Então, por que a nossa forma de trabalho ela é diferente das outras formas de trabalho? Porque podemos pensar, mas a abelha não trabalha, né, no processo ali de construir a sua colmeia, né, da produção do mel, a formiga também não trabalha. Pode até ser, né, pensarmos que sim. Porém, o nosso trabalho ele tem algumas características que deixa ele de uma maneira bem particular. Quais são essas características? Nós temos a capacidade de planejar o nosso trabalho. Ou seja, você vai executar determinado trabalho, vou construir uma mesa. Você tem a capacidade de planejar como que você vai construir essa mesa, né? Para que você quer construir essa mesa? E justamente como você reflete na sua cabeça sobre a atividade, você pode o quê? Inovar. Porque se eu tenho a necessidade de uma mesa maior para que muitas pessoas, né, vão utilizar aquela mesa para, por exemplo, estar fazendo uma refeição, então eu vou projetar primeiro uma mesa que vai ser maior. E aí eu vou lá e executo esse trabalho. As outras espécies de animais, até onde se sabe, pelo menos de uma maneira geral, elas não têm essa capacidade de planejar e de inovação. O trabalho que elas executam todo dia é um trabalho que está no DNA delas, né? Então, que elas reproduzem aquelas atividades biologicamente, quase de uma maneira automática, para a sobrevivência delas. É claro que falando assim de uma maneira genérica, porque a gente pode fazer pesquisas e,
enfim, encontrar estudos mais aprofundados que vão questionar isso. Mas, de uma maneira geral, o ser humano e o seu trabalho têm essas características particulares. Nós pensamos aquilo que, né, nós vamos fazer. E mais do que isso, nós conseguimos inovar, ser criativos, né, diante das dificuldades. E foi isso com que permitiu que a nossa espécie avançasse tanto, né? Inclusive, quando a gente fala de inovação tecnológica, tem a ver com essa capacidade de planejar, de pensar, de refletir e de inovar diante das dificuldades que são postas para a nossa espécie. Então, né, colocado isso, é importante entender que o trabalho da humanidade ele é algo mutável, ou seja, do início da nossa espécie, né, lá das sociedades tribais, quando a humanidade ainda era nômade, não tinha lugar fixo, né, ia migrando de um lugar para o outro, até a sociedade atual, como a gente conhece hoje, até, por exemplo, eu estar tendo condição de produzir essa videoaula aqui da minha casa, teve um longo processo de transformações. Então, o trabalho humano ele foi se transformando. Ele é uma atividade que é mutável o tempo todo. Então, à medida que a história vai decorrendo, as formas de trabalho vão se modificando. E cada sociedade humana, as diferentes sociedades humanas que existiram aí no decorrer do processo histórico, a forma como essas sociedades se organizaram estava diretamente relacionada com a forma do trabalho. Então, a forma como o trabalho se organiza influencia na forma como a sociedade vai se organizar. E quando eu digo que influencia, influencia muito. Para alguns autores, é o trabalho, a maneira como o trabalho se organiza, que vai ser a base de toda a sociedade. Então, a política, as leis, tudo vai se estruturar a partir da maneira como o trabalho se estrutura. Isso é algo que a gente pode discutir. Mas é importante entender que a maneira como o trabalho está estruturado influencia muito a maneira como a sociedade vai ser. Sendo assim, nós podemos pensar algumas diferentes formas de trabalho que foram se configurando, né, e no decorrer do processo histórico e relacionar essas diferentes formas de trabalho com determinadas sociedades. Então, eu elenquei alguns aqui. Trabalho comunal. O que eu estou dizendo com trabalho comunal? Todo mundo tinha que fazer esse trabalho no grupo, né? Poderia ter até algumas divisões, por exemplo, divisão de gênero, né? Então, homens voltados para a caça, mulheres voltadas para a colheita, enfim. Poderia se pensar algo assim. Mas o fruto do trabalho, ou seja, aquilo que era produzido por todos, era também de todos. Ou seja, não existia aqui a chamada propriedade privada. Ah, então eu produzi isso aqui é só meu e eu não tenho que dividir com a comunidade. Não. Todos tinham que trabalhar, mas o fruto desse trabalho era coletivo. É claro que aqui a gente está pensando em sociedades tribais, né? Eram grupos pequenos, muitas vezes esses grupos poderiam guerrear entre si, mas o que mantinha um grupo unido era a partilha dos bens, os bens eram comunais. Então veja, a própria forma de trabalho está diretamente relacionada com como era a forma daquela sociedade, daquelas sociedades. Com o desenvolver da história, a gente começa a ter outras formas de trabalho. Por exemplo, o trabalho escravo, né, as sociedades da antiguidade. Então, se a gente for pensar a história aí das primeiras civilizações, civilizações da Mesopotâmia, Egito Antigo, os hebreus, a história dos hebreus, Índia, China, em todas essas sociedades vão começar a aparecer o quê? Formas de governo, ou seja, alguém que vai liderar aquela sociedade, né? Então, formas de Estado, vão começar a aparecer as primeiras leis, né? A escrita, né? Para registrar essas leis.
E muitos desses povos, talvez todos eles, faziam guerras com outros povos. E nesse processo das guerras, eles escravizavam aqueles povos que eram derrotados. Ou seja, boa parte do trabalho, principalmente do trabalho braçal, era a base de sustentação dessas sociedades. A gente pega, por exemplo, a sociedade grega, a sociedade romana, principalmente, boa parte do trabalho que fazia quase toda a sociedade acontecer e funcionar era o trabalho escravo. Tanto é que para as elites gregas terem tempo livre, né, e com isso conseguirem fazerem a filosofia, enfim, desenvolveram uma série de pensamentos que são importantes até hoje para nós, para que essa galera tivesse tempo livre para pensar, tinha gente trabalhando duramente e eram os escravos aí da sociedade grega. Então você vê que como a forma de trabalho predominante também era muito importante para a maneira como aquela sociedade ia se estruturar. Depois, nós temos uma nova forma de trabalho, que é o trabalho servil, que a gente pode pensar aí em relação ao feudalismo durante o período da Idade Média. Qual que era a grande questão do feudalismo? O senhor feudal, ou seja, você vê que aqui nessas duas, tanto na sociedade antiga, né, e também já na Idade Média, uma coisa que a gente tem marcante é a questão da propriedade privada. O próprio escravo era uma propriedade privada do seu dono. Mas as terras, então, já não eram mais de todos, não eram comuns. As terras tinham donos, se tornaram propriedade privada. Então, aqui na Idade Média, o senhor feudal, ele era dono das terras, tinha lá o seu castelo, as terras que ficavam em volta desse castelo, e ele meio que emprestava essas terras para os servos. Eles não eram escravos do senhor feudal, então eles tinham uma certa, né, maior liberdade em relação a como eles viviam e o que eles iriam fazer, mas como eles trabalhavam na terra que era cedida pelo senhor feudal, o produto do trabalho deles, por exemplo, a colheita, era cobrado um imposto, e que era um imposto muito pesado, que eles tinham que pagar ao senhor feudal. Muitas vezes, por causa desses impostos, eles viviam na condição de miséria, o que fez com que depois houvessem várias revoltas populares, né, contra essas altas taxas de impostos. Mas, ou seja, mais uma vez a gente tem uma nova forma de trabalho e que está estruturando, ou pelo menos influenciando muito, a maneira como a sociedade foi se organizar. Porque por mais que existissem países, né, França, mas esses países eram cheios de feudos e cada feudo era como se fosse uma cidade, um governo autônomo, independente, que não dependia do outro feudo, por causa desse sistema de trabalho servil aí do feudalismo. E finalmente, né, com o fim da Idade Média, com o fim do feudalismo, a gente começa a ter a forma de trabalho assalariado, ou seja, que é o trabalho por excelência aí da sociedade capitalista. Aqui, então, o trabalhador, muito entre aspas, é livre, né, já não é mais servo, já não é mais escravo, ele é livre. Mas a única coisa que ele tem na sua liberdade é o seu próprio corpo, é a sua própria força de trabalho. E o capitalista, né, pensando aí em propriedade privada mais uma vez, ele tem os meios de produção, ou seja, ele tem o quê? A fábrica, a empresa, o comércio. Então ele é que detém esses meios de produção, que é o lugar onde é feito as mercadorias, onde são feitos os produtos. Então a única liberdade, na verdade, que o trabalhador assalariado tem é de vender a sua força de trabalho para o capitalista. Ou seja, eles firmam um contrato de trabalho entre eles, ninguém obrigou ninguém, mas se esse cara não vender sua força de trabalho, ele vai passar fome, e esse cara aqui precisa do assalariado para produzir e ter lucro, então eles firmam um contrato de trabalho com regras aí estabelecidas pelo capitalista, e tem uma jornada de trabalho, e como o trabalhador trabalha nessa jornada de trabalho, a recompensa, o pagamento dele vai ser justamente um salário em troca.
Então, isso aqui vocês também vê que como a forma de trabalho é determinante na sociedade capitalista, que é a sociedade vigente até os dias de hoje. A gente ainda vive na sociedade capitalista, porque a boa parte das relações sociais nossas são mediadas pelas questões financeiras, pelo dinheiro. É claro que assim, se a gente for estudar a história a fundo, a gente vai ver que não é tão simples assim. Às vezes, numa mesma sociedade tinha trabalho servil, tinha trabalho escravo. Né? Ainda hoje a gente pode encontrar formas de trabalho escravo. Então, isso aqui são algumas ideias, mas que na realidade eram um pouco misturado. Mas só para a gente ter a noção de como o trabalho foi se modificando e de como isso acarretou e influenciou fortemente as formas de sociedade que existiram na história da humanidade. Então, na sociedade capitalista, existem algumas características que são fundamentais na existência e para ela existir na forma de trabalho. O que é? Já falei um pouco disso, né? Propriedade privada, né? Ou seja, o capitalista detém os meios de produção, o trabalho é assalariado, o trabalhador vai ser livre para escolher para quem ele quer trabalhar, para quem ele vai vender a sua força de trabalho, e em troca do trabalho que ele faz, das regras que ele obedece, ele recebe uma remuneração que é o salário, que é o que vai garantir a subsistência dele. Então, se a gente pega o capitalismo lá no seu início, por exemplo, na Revolução Industrial, esse trabalho era marcado, ele acontecia principalmente aonde? Nas fábricas, nas grandes fábricas, né? A jornada de trabalho era de 12 a 16 horas. O gerente, o fiscal poderia até castigar fisicamente, né, bater, às vezes até matar os trabalhadores que não cumprissem com as regras. Tinha trabalho infantil, né? As mulheres e as crianças recebiam muito menos que os homens. Ou seja, de lá para cá, muita coisa mudou no trabalho dentro da própria sociedade capitalista. Ou seja, ele não é o mesmo do seu início para os dias atuais. Mas essas características aqui, ó, o capitalista que detém os meios de produção, o trabalhador assalariado, né, que vende a sua força de trabalho e trabalha em troca de um salário, e isso existe até hoje. Então são os pilares aí, por mais que muitas coisas mudaram. A jornada de trabalho é menor, né, tem uma série de direitos trabalhistas, então muita coisa mudou. Talvez se isso aqui acabar, a gente vai entrar numa nova forma de sociedade que não mais é capitalista. Não sei qual vai ser, aí depende muito de como o trabalho vai se configurar também. Isso aqui eu já falei. E aí, né, que é importante a gente entender aqui por último, que o trabalho, né, pensando justamente que dentro da própria sociedade capitalista ele foi se modificando, uma das coisas que teve muito impacto é a questão do avanço tecnológico. Então, em todas as sociedades, né, do decorrer da história, a gente pode pensar que a tecnologia foi avançando. Porque qual foi um dos primeiros avanços tecnológicos que a humanidade fez? A descoberta e o domínio sobre o fogo. Depois, né, o avanço na criação das ferramentas, né? Primeiro, ferramentas feitas de pedra, madeira, depois o domínio dos metais. Então, tudo isso para a gente pode parecer banal, mas na época foi fundamental para que a humanidade prevalecesse. A tecnologia hoje, né, ela melhorou muitas questões. Como eu já disse, não à toa, só graças à tecnologia que eu estou podendo gravar essa videoaula. Porém, como um dos pilares, né, do sistema capitalista é garantir o lucro, a tecnologia também é utilizada para aumentar o controle que as empresas exercem sobre seus trabalhadores e para intensificar a forma de exploração. Basta ver empresas aí como Uber e iFood. Vamos pegar a Uber de exemplo. O carro é seu, você é que paga o combustível. Se você bater o carro, você que tem que pagar as despesas. Se você se machucar, é você que vai pagar. Se você decidir pedir demissão, você não vai receber nada, não vai ter férias, não vai ter 13º, não vai ter seguro-desemprego. E você trabalha com aplicativo, seu patrão é um aplicativo. Então, se você quiser fazer greve, reclamar, você não sabe nem quem é o seu patrão. Você muito provavelmente nunca vai ver
os donos e acionistas da Uber. Ou seja, é uma forma de trabalho muito diferente de como era o trabalho no início do capitalismo. Se a gente for pensar o trabalho lá na fábrica, por exemplo, na produção de carros. Então, a tecnologia, ao mesmo tempo que ela tem aspectos positivos, ela vai gerando uma série de aspectos negativos também, que gera, por exemplo, a pessoa que eu tenho meu tempo livre de trabalho, eu que faço meu tempo. Mas na maioria dos casos as pessoas trabalham o dia inteiro, né? Fazem jornada aí de 12 horas, 15 horas e ficam escravos da tecnologia. Então é algo que a gente ia pensar em relação a isso. Eu vou ficar com essa videoaula por aqui, para que ela não fique muito extensa. Na próxima videoaula, que eu vou postar semana que vem, eu vou estar trazendo a discussão em relação ao trabalho e os impactos ambientais para a gente encerrar esse tema. Posto as atividades e todo o horário de aula nosso, eu vou também estar disponível para estar respondendo as dúvidas que surgirem, seja em relação a esse conteúdo que eu estou explicando, ou seja em relação às atividades que vocês têm que resolver. Ok? Então, um grande abraço e até a próxima.